Shabbat Shalom, bendito seja o Eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso. Baruch Hashem, bendito seja Adonai, o Rei de toda a terra, do céu e de tudo que é e que existe, ele é Rei, pois ele fez todas as coisas. Baruch Hashem. Hoje, nós temos a oportunidade de entender melhor por que realmente precisamos do Yom Kippur, por que precisamos fazer todas as necessidades da mitzvot, por que necessitamos da Torá, porque já que temos Mashiach e Yeshua, como compreender tudo isso? Encaixar Yeshua em Yom Kippur, em tudo isso. Agora eu vou trazer para vocês versículos bíblicos para que vocês mesmos depois consigam estudar a Brit Hadashah em casa e compreender por próprios méritos, com seus próprios olhos, ler e ouvir dos seus lábios a verdade do Eterno. Baruch Hashem. Então, primeira coisa, a crença em Yeshua é dito que salva. Vamos entender melhor essa questão do que é crer, né? Porque nós temos que entender, em primeiro lugar, que a Bíblia foi escrita, toda ela, no idioma sagrado hebraico. Todo o texto bíblico, a Brit Hadashah, Novo Testamento, que é chamada dessa forma, e todos os livros anteriores, foram escritos por judeus. Todas as pessoas que escreveram o texto bíblico eram judeus. Com isso, o que está escrito ali na Torá, ou na Brit Hadashah, ou no Tanar, precisa ser compreendido de uma forma, com uma visão judaica, da cultura judaica e do idioma judaico, que é o hebraico. Quando nós estudamos esses textos traduzidos nos idiomas, né, latim, no idioma grego, ou no idioma inglês, ou no português, espanhol, que seja qualquer outro idioma que não foi o original, perde-se da essência, perde-se da compreensão textual, original do que está ali escrito. Então, pode-se acontecer o quê? Uma interpretação herege, ou seja, uma interpretação errada do texto, que foi o que houve, né? Mas isso é tudo o Eterno comandando, o Eterno quer que seja assim, nós vamos entender isso hoje. Existem pessoas que é para escutar e entender, razino, escuta. Mas tem pessoas que não é para entender, porque eles não têm mundo vindouro, eles não têm, né, uma vida eterna. A vida deles é apenas aqui na fisicalidade. Então, eles não têm que abrir portas para o mundo vindouro. Contudo, nós que estamos aqui neste vídeo aqui, nós que estamos ouvindo essas palavras, temos o mérito de ouvir, escutar, compreender o sentido original do texto bíblico e assim fugirmos das heresias, das mentiras das nações. Baruch Hashem. Então, o primeiro texto que eu vou fazer a leitura para os irmãos está no livro de Mateus, no capítulo 13, o versículo 23. Do 10 até o 23. Vou começar no versículo 10, do capítulo 13. E aproximaram seus talmidim, ou seja, os seus discípulos, está em português como discípulo, mas entenda discípulo, é um aluno. Entende? Aluno. Hoje eu faço curso de hebraico, a professora me chama de talmidá, aluna. Ok? É aluno. O que o aluno faz? Aprende com o professor. Se o professor está ensinando A, o aluno não vai aprender Z. O professor está escrevendo lá A e o aluno vai escrever no caderno Z? Não. O professor escreve o A, o aluno repete a letra A. Então, coloque na sua mente, o discípulo que está lá em português é aluno. Leia da forma correta. Alunos, talmidim, os alunos de Yeshua. Yeshua, mestre. O que é mestre? Em português dá para entender o que é mestre. Mestre é um professor. Okay? Um professor que tem bastante conhecimento. Quando a gente faz a escola, depois a gente faz o quê? A faculdade, a graduação, depois a gente faz o mestrado, para a gente poder ensinar professores. Não é assim? Então, Yeshua, ele é professor de professores. Ele é mestre. Baruch Hashem.
Amém. Continuando aqui, versículo 11. Agora. E respondeu e disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Vou ler novamente o 10. E aproximaram os seus talmidinos e disseram: por que você fala em parábolas com eles? Ele responde: para vocês é dado conhecer o mistério dos céus, mas para eles não é dado. Existem pessoas que não tem não é a palavra errada que eu ia falar. Ele não tem o mérito do eterno. Ele não merece perante a luz do eterno. A alma dele não é para entrar no Olamabá. Ele não vai ter remissão de ressurreição dos mortos. Ele não vai viver numa eternidade com o eterno. Não adianta, não é eu que escolho, é o eterno que escolhe. Certo? Então, tem pessoas que não vão passar por esse processo de redenção. Baruch Hashem. Então, Yeshua está dizendo para os discípulos, para os alunos dele, não é todos que vão, que têm o mérito de conhecer os mistérios dos céus. Os mistérios que só é dado aos filhos. Baruch Hashem. Então, Yeshua, ele vai falar muitas palavras que se a pessoa lê de uma forma simples, ela não vai compreender. Por isso que existe tanta heresia, por isso que existem as religiões rebeldes contra o eterno, porque estas pessoas, eles não têm mérito de saber a verdade. Contudo, dentro desse povo, existem pessoas que têm, e essas vão ser chamadas na hora certa e no momento certo. Assim como nós estamos nos despertando, outras pessoas também se despertarão. Tem um versículo que é muito intrigante, que está em Atos 16, 31. Vamos ler. Atos 16. E levou-os para fora e disse-lhes: meus senhores, o que é necessário que eu faça para ter vida? E disseram: creia em nosso Senhor Yeshua HaMashiach, e você terá vida, você e a sua casa. Olha só. Na versão em português, diz que para ser salvo, você basta crer em Jesus e assim você será salvo a tua casa. Você e tua casa. Vamos ler também um versículo muito interessante que está no 2,19 de Tiago, da carta de Tiago. Baruch Hashem. Tiago 2, Yaakov, né? Irmão de Yeshua. 2,19. Você acredita que Elohim é um? Você faz bem. Também os demônios creem e tremem. Tá vendo? Continuando aqui o nosso estudo. Vamos abrir agora Mateus 7,16 até o 20. Porque nós vamos descobrir o que é essa questão de crer em quem. O que é isso? O que é isso acreditar em alguém? Imagine, se eu acredito em alguém, o que eu vou fazer, né? Mateus 7,16. Será que eu vou fazer o contrário do que aquela pessoa faz? Será que isso é testemunho de crença? Não é verdade? Não é acreditar que Deus é um apenas. Acreditar é fácil. Agora, crer na questão de confiar e ter fidelidade para conseguir a vida, aí nós já estamos pegando um assunto mais estreito. Mateus 7,16 até o 20. E diz assim: e pelos seus frutos vocês os conhecerão. Podem ser colhidas uvas de espinheiros ou figos de cardos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos, e árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. Então, por seus frutos, vocês os conhecerão. O fruto que Yeshua demonstrava. Qual era o fruto que Yeshua demonstrava? Quem é Yeshua? Por que, se eu acreditar no que Yeshua era, eu consigo a vida eterna? Por quê? Né? Vamos ler aqui um versículo que está em Mateus 1,
versículo 21 até o 23. Mateus 1, versículo 21 até o 23. E diz assim: E ela gerará um filho, e você chamará seu nome de Yeshua, porque ele dará vida a seu povo para longe de seus pecados. Na versão Almeida, está dizendo que ele vai salvar o povo dos pecados. Para início de conversa aqui, nós temos que saber o que significa Yeshua, esse nome que foi ordenado dar para o menino. Que nome é esse, Yeshua? Em hebraico, qualquer dicionário vai te explicar o que significa Yeshua. Yeshua significa salvação. Esta é a palavra salvação no hebraico. Esse menino que tinha essa essência da vida, a essência da salvação. A gente começa a entender como os olhos, com o pensamento e com o entendimento judaico. O que é salvação para o povo da terra comum? A salvação é ir para o céu, é não ir para o inferno. No texto bíblico, salvação significa se livrar de algum mal. Se livrar de algum tipo de mal. Pode ser qualquer mal. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser a morte, pode ser o inferno também, pode ser qualquer coisa. Só que não é essa questão de uma pessoa ser tirada de um lugar e levada para um paraíso. Isso não tem nada a ver com salvação. Yeshua, ele veio trazer a essência da salvação no sentido de livrar do que acabamos de ler, dos seus pecados. Essa é a salvação que Yeshua demonstra, que Yeshua traz. E o que é pecado? Pecado é transgredir a lei do Eterno. Está escrito em Yohanan, abra seu texto bíblico, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, se Yeshua veio salvar, tirar, livrar o povo da transgressão da lei, então nós nos espelhamos nos frutos de Yeshua, no seu comportamento, na sua fala, no seu ensino como um professor mestre. Nós, como os seus alunos, nós aprendemos como não transgredir a lei do Eterno, e assim nós somos salvos, livrados dos pecados. Então, nós temos que entender que Yeshua não veio fazer algo de si mesmo. Mateus 1, 21, 23. Vamos ler. Ele não veio fazer nada de si mesmo. Desculpe, Mateus 1, 21, 23, não. João 6, 37 e 38. Vamos ler. Yohanan 6. Abre no seu texto bíblico para você compreender de uma vez por todas, não deixar as heresias entrar no seu coração nunca mais. 37, 38. 37 e 38, até o 38. Vamos ler. E o Pai que me enviou testemunha sobre mim. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram a sua aparência. E a sua palavra não permanece em vocês, porque vocês não creem nem naquele que me enviou. Olha só. Quem enviou Yeshua à terra? O Eterno. E por que a gente não recebeu a palavra do Eterno, a verdade do Eterno, a Torá do Eterno? Porque não tivemos fidelidade. Uma crença no sentido de fé, de ter a fidelidade de entender que a vontade do Eterno precisa ser cumprida e que o Eterno sabe de tudo. Ele sendo o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, quem mais poderia saber o que é melhor para a sua criação, a não ser o próprio Criador? Baruch Hashem. Então, Yeshua diz, ele foi enviado pelo Eterno.
E ele diz para examinar as escrituras. Que escrituras que ele manda examinar? O Tanar, a Torá. Porque nelas vocês pensam que tem vida eterna. E elas testemunham ao meu respeito. Baruch Hashem. Ele continua dizendo, e vocês não querem vir a mim para que possam ter a vida eterna. Eu não recebo a glória de filhos dos homens. Mas eu os conheço, que o amor de Elohim não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. No entanto, se outro viesse em seu próprio nome, vocês o receberiam. O que aconteceu? Enquanto Yeshua estava na terra, falando que vinha em nome do Todo-Poderoso, Adonai, houve muitas pessoas que se levantaram contra Yeshua. Muitos. Mas agora, como ele foi vestido com a roupa de Roma, mudou de nome e vem em seu próprio nome, todos aceitam ele. Mas esse que estão aceitando não é o Yeshua verdadeiro. Não é a vida eterna. Não é o que tira os pecados. Baruch Hashem. Como que Yeshua tira nossos pecados? Apenas sendo Yeshua, vivendo como Yeshua, fazendo suas obras como Yeshua? Não! A gente consegue retirar de nós o pecado através de parar, de transgredir a lei do eterno, porque Yeshua não veio fazer a sua própria obra. Ele veio fazer a obra do eterno. E a obra do eterno é que cumpram a sua Torá. João 3,16. Vamos ler para compreender esse texto também. João 3,16. Pois de tal maneira amou Elohim o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não seja destruído, mas também tenha uma vida eterna. No contexto, a gente tem que ver que Adonai, ele deixa que o filho dele seja vituperado de heresia para que ele se esparrame por esse mundo sujo. Adonai amou o mundo que não merece, mas ele amou. E ele deixou que seu filho se esparramasse nesse mundo. Para que se alguém, em qualquer parte do mundo, comece a acreditar no que Yeshua é, no que ele ensina, no que ele vive, no que ele mostra com suas atitudes, seus frutos, essas pessoas que fazem essa atitude de se tornar alunos do mestre, eles obterão a vida eterna. Entenda que Yeshua não falou, eu amei o mundo. Não. Ele disse, Elohim amou. Tudo parte do eterno. A redenção vem do eterno. O amor, a compreensão, a misericórdia vem do eterno. Se Yeshua demonstra tudo isso, é porque ele recebe do eterno e passa como um canal. Assim como nós também temos que ser. Como está escrito, eu sou um com o Pai, ou seja, eu revelo a semelhança do eterno nas minhas atitudes. Eu revelo os pensamentos do eterno com a minha boca. Eu revelo a vontade do eterno com as minhas ações. Sejam vocês um comigo. Está escrito que ele pede para que nós sejamos um com ele. Então nós todos somos deuses na terra? Não! Ninguém é Deus a não ser o único soberano todo-poderoso. Contudo, nós temos que nos assemelhar ao eterno, se nós quisermos sermos salvos do pecado e conseguirmos a libertação deles e chegarmos à estatura de um varão perfeito, a chegarmos a ser como Mashiach. Todos nós temos que ser pequenos Mashiach. Temos que ser todos como Yeshua. Todos temos que chegar a esse ponto. Yeshua disse, vocês farão obras maiores do que eu. Comece a ouvir Yeshua da maneira correta. Comece a interpretar Yeshua como um judeu que ele é. Então, vamos compreender ainda mais como o eterno é que tem o interesse e que tem a vontade e que tem a ordem dada para a salvação da humanidade. Lendo agora Mateus 26, 39. Vamos ler juntos Mateus 26, 39. Vamos ver quem está com interesse aqui em salvar todo mundo. Mateus 26, 39 diz assim, esse aqui é o momento que Yeshua está no Getsemane, no jardim, ele está fazendo a última reza antes dele ser preso. E diz assim,
Mateus 26. Deixa eu ver aqui se eu abri corretamente. 39. E diz assim: e foi um pouco, e prostrou-se sobre o seu rosto, e estava orando. E disse: meu pai. Yeshua ora para quem? Vamos ver aqui para quem que Yeshua ora? Ele é nosso mestre, ele é nosso professor. Ele ora para ele mesmo? Não. Ele ora para o Eterno. Meu pai, se for possível, passe de mim este cálice, esse copo. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ficou claro quem quer salvar a humanidade? Yeshua confessou com a boca dele que não seja como ele queria, que era parar com aquilo ali agora e viver a vida dele, mas que seja como o Eterno queria, que era o sacrifício que precisava ser feito. Meus irmãos, acorda. Acorda, meus irmãos. Yeshua foi servo fiel do Eterno. Ele fez o que ele não queria fazer. Você está fazendo o que você não queria fazer para agradar a Deus? Ou você está fingindo que é alguma coisa porque diz que crê que Yeshua viveu, ou que Yeshua morreu, ou que Yeshua fez, ou que Yeshua fez aquilo? Está se pendurando nos méritos de Yeshua. Esquece que Yeshua falou que todo mundo tem que jogar a estaca nas costas e seguir ele. Yeshua não diz em nenhum momento que você vai ser salvo de qualquer coisa, simplesmente por saber que ele existe. Que não seja feita a vontade minha, Yeshua disse, a minha, mas que seja feita a tua. Porque por Yeshua, naquele momento, não haveria sacrifício nenhum. Ele temeu o sacrifício, e eu não estou aqui para julgar ele, porque eu no lugar dele talvez nem iria. E você iria? Ele foi. Por isso ele tem o mérito hoje. E você está indo se sacrificar para o Eterno? Ou você está pendurando no sacrifício de outra pessoa? Vamos continuar o entendimento da palavra do Eterno, onde diz assim, em Deuteronômio 8:3, Devarim 8:3. E te afligiu, e te fez padecer fome, e fez-te comer o maná, que não conhecias, e que teus pais jamais comeram, para fazer-te saber que nem só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca de Adonai, disso vive o homem. Tudo que sai da boca do Eterno, ou seja, a sua Torá, as suas mitzvot, seus mandamentos, isso é que é pão da vida. Aí Yeshua fala em código para todos escutarem, eu sou o pão da vida. A gente leu aqui na Torá o que é pão da vida. É a Torá. Yeshua fala com a boca. É um código, porque nós já lemos em Mateus 13 que ele fala em parábolas, em códigos, porque tem pessoas que têm que acreditar errado, tem pessoas que têm que ser hereges, tem pessoas que têm que acumular pecados, tem pessoas que não têm mundo vindouro, eles não abrirão os olhos na ressurreição dos mortos, eles não terão paraíso, eles aparecerão apenas para a punição. E Yeshua disse, eu sou o pão. Vamos compreender por que Yeshua disse isso? João 1, versículo 1 até o 4. Vamos ler. João 1. Em princípio era a palavra. E esta palavra estava com Elohim. Elohim era aquela palavra. Esta palavra estava no princípio com Elohim. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo existiria coisa que existe. Nele a vida estava, e a vida era a luz dos filhos dos homens. E esta luz nas trevas resplandece, e as trevas não podem superá-la.
No princípio de tudo que foi criado, foi a palavra do Eterno. E que palavra do Eterno é essa? Quando a gente refere-se à palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É tudo que sai da boca do Eterno. Tudo que está escrito que diz, eu sou, eu disse, faça isso, eu sou o Eterno, faça aquilo, faça. Isso é a palavra do Eterno. O que foi criado em primeiro lugar foi esta palavra do Eterno. E ela era uma autoridade. Elohim significa autoridade. Ela era um Elohim. Ela era uma autoridade. E agora a gente vai ler o versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como glória do único, que vem do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Descobriu agora por que Yeshua fala, eu sou o pão? O pão é a Torá. Yeshua é a Torá encarnada. Quer saber quem é Yeshua? Estuda. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Yeshua. Desvendou o código agora? Baruch Hashem. Esse é Yeshua, a Torá em carne. Baruch Hashem. Esse é o código. Eu sou o pão, eu sou a vida. Eu trouxe a vontade do Eterno, ou seja, ele é a Torá. Como que eu digo que eu sigo, eu sou uma aluna do mestre, que é a própria Torá, caminhando, e eu não sigo a Torá? Então, eu não sou aluna dele. Não vou tirar, eu vou tirar 0 na prova, porque a prova dele é da Torá. E eu sei a Torá. Então, se eu souber, eu tiro nota boa. Mas se eu não souber, eu vou tirar 0 na prova da Torá, na prova de Yeshua. Então, vem a carta de Paulo para falar que nós conseguimos a nossa redenção pela fé, pela emuná. Vamos entender isso melhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 até o 16. Vamos tirar todas as dúvidas. Eu quero que os irmãos coloquem aí por baixo, nos comentários, a dúvida que você tem sobre essa questão de Yeshua ser Deus, não ser Deus, de Yeshua salvar, não salvar, se nós só precisa de Yeshua, não precisa mais de Torá. Escreve tudo aí. Bora resolver essas questões. Vamos acabar com essa palhaçada. Vamos acabar com essas heresias. Chega de mentira. O tempo está acabando. Vocês não estão vendo Israel na guerra que está? Yeshua está voltando. Ele vai dizer, eu não conheço vocês. Vocês não são meus alunos, não. Eu ensino a Torá, eu sou Torá. Vocês é o quê? Rebeldes? Eu não sei quem são vocês. Hebreus 11, versículo 8. Baruch Hashem. É tempo de techuvá. É tempo de mudança. É tempo de mudar o pensamento para a Torá agora. Acabou a brincadeira, meus irmãos. Yom Kippur está chegando. Capítulo 11, versículo 8. Pela emuná, Abraham, quando foi chamado, obedeceu a palavrinha mágica. Essa emuná salva. Qual é a emuná que salva? Não vou nem continuar a leitura, que não tem necessidade. Qual é a fé, a fidelidade verdadeira? Porque o povo fala, fé crê. Nós lemos, os demônios também creem. Nós lemos. Atos 16, 31. Adianta o quê? Saber que Deus existe, que Yeshua veio, Abraham. Para que saber? Não adianta saber. O que adianta é ser fiel e obedecer ao Eterno. Abraham estava no meio da idolatria. Abraham tinha lá tudo. Ele tinha uma casa, ele tinha mulher, ele tinha pai, ele tinha loja para poder vender coisa. Abraham era rico, mas Abraham ouviu o Eterno, a palavra do Eterno e obedeceu. É isso que vai redimir nossas almas. É entender que nós temos que obedecer à vontade do Eterno. Olha só, meus irmãos. Por que Yeshua não fala claramente para todo mundo? Vamos ver.
Mateus 15, 24. Mateus 15, 24. Vamos, abra sua Bíblia. Abra seu texto bíblico e comece a deixar a luz entrar no seu olho. O olho é portal. Fala com sua boca, leia com voz alta, para entrar nos seus ouvidos. O ouvido também é portal. A boca precisa ser limpa. Fala com sua boca a verdade. Para de mentira. Para de ouvir mentiroso. Desliga a televisão com gente mentirosa. Pessoas que ensinam errado, que ensinam heresia. Nunca mais olha para a cara de gente mentiroso. Mateus 15, 24. Larga a gente mentirosa e ir para o inferno sozinho. Deixa ir sozinho, não vai junto, não. Mateus 15, 24. Vamos ler. E ele respondeu e disse: não fui enviado senão as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Nossa! Nunca sabia! Yeshua só veio para o povo de Israel. E agora? O mundo todo! Tá vendo? Vamos ler de novo? Vamos ler o versículo 23. E ele não lhe respondeu palavra. E aproximaram os seus discípulos, seus talmidim, seus alunos, e pediram, e disseram: despede, porque ela está gritando atrás de nós. A mulher cananeia. E Yeshua disse, de novo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cães. Doeu? Não, não doeu. Você é filho, porque você está ouvindo essa palavra. Se você não fosse filho, se você não fosse Israel, você não tinha achado esse canal, essa palavra, e não estava escutando essas coisas. Porque somente os filhos comem da Torá. Yeshua veio para você. Você é filho. Ai, mas eu não nasci em Israel, não. Eu nasci no Brasil. Vou falar rapidamente do que aconteceu. Nós estamos na Parashat Hazino, o povo está prestes a entrar na terra, Moshe Rabbeinu vai morrer, o povo vai entrar na terra. Só que o povo, Israel, vai pecar. Vai pecar muito. Israel vai fazer idolatria. Israel vai fazer relações sexuais ilícitas. Israel vai fazer assassinatos. Israel vai ser malvado. E com isso, vai haver a separação de Israel. 10 tribos do norte. Vai ser um país chamado Israel. E 2 tribos do sul. Vai ser o país chamado Judá, ou Yehudá. Que até hoje é chamado de judeu, né? Pois é. Pois as 2 tribos do sul. Essas 10 tribos de cima, o reino dos assírios entrou e destruiu o país, levou todas as pessoas cativas, pegou as famílias e desmanchou, pegou o marido, separou da mulher, pegou a mulher, casou com um estrangeiro, pegou o marido e forçou casar com uma estrangeira, desmanchou os filhos, não deixou com o pai nem com a mãe, pegou cada filho e deu para uma família diferente de gente estrangeira, espalhou Israel, 10 tribos foram espalhadas. E até hoje, olha eu aqui, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Eu faço parte de uma delas. Porque eu fiz exame de DNA e eu tenho sangue judeu. Eu tenho sangue de Israel. Então eu sou, literalmente, corpo e alma judia, sim. Judia não da tribo de Judá, não sei, porque a gente não tem como saber qual é a tribo, mas de alguma tribo que foi espalhada. Yeshua veio para esse povo. Por isso que Yeshua entra como um pagão no meio do mundo. Porque ele tem que acordar o povo de Israel que está perdido. Yeshua precisa achar as ovelhas perdidas. Ele falou com a boca dele. Ele não quer pegar a Torá de Israel e dar para o cão. Oh, que maldade. Por que está chamando as pessoas de cachorro? Briga com Yeshua. Entendeu? Tenta subir lá no paraíso agora e reclama com ele. Tem um código por trás de chamar de cachorro. O cachorro é um animal impuro. O que é um animal impuro? A nossa alma animal, qualquer pessoa tem alma animal, não é só os que não é de Israel. Qualquer um tem alma animal, a alma mais baixa, o nível nefesh. Impuro se torna um animal impuro, ou seja, isso é um cachorro.
E a impureza é o quê? A impureza é a sujeira na alma de quem vive no pecado. E pecado é a transgressão da lei. Não tem para onde correr. A única coisa que vai te limpar é a Torá. E Yeshua é a Torá em carne. Ouça suas palavras. Para de escutar mentira de herege. Escuta, Yeshua, lê você. Você tem olho, leia. Leia os textos que Yeshua falou com a boca dele, esquece o resto. Leia o que Yeshua disse. Fala com a sua boca. Então, existe uma profecia no livro de Isaías, de Jeremias, para terminar. Vamos ler Jeremias 31, versículo, não, o 33, o versículo 7. Vamos ler para terminar. Baruch Hashem. Já é suficiente. Acredito que os irmãos que estão aqui é Israel. Os irmãos compreendem a palavra. Baruch Hashem. A pessoa que não é Israel não vai ficar vendo esse vídeo. Ele vai ficar angustiado, agoniado, vai começar a falar mal e sair. Porque não é para ele, não é para quem não é Israel, não é para os cachorrinhos. O pão é para os filhos. Baruch Hashem. 33, versículo 7. E diz assim, Jeremias 33, Jeremias 33, versículo 7. Baruch Hashem. Farei retornar os cativos de Judá e de Israel, que é os dois países que eu falei, e os restaurarei, como no passado. Hei de purificá-los de toda a iniquidade que praticaram, pecando contra mim, e os perdoarei por seus pecados. Vocês viram a reunião das 12 tribos? Ainda não, então ainda está no processo, ok? E por suas transgressões contra mim. E isso será para mim um renome, que significará regozijo, louvor e glória. E assim será também para todas as ações da terra, que tomarem conhecimento de tudo o bem que eles fiz, e estremecerão ante a dimensão deste bem e da paz que lhe proporcionarei a Israel, a Jerusalém. É uma promessa do Eterno reunir seu povo novamente. Por isso ele mandou seu filho único, no sentido dele ser puro, uma alma pura. Ele é o primeiro criado lá em cima. Já expliquei isso. Quem quiser entender mais, tem uma playlist toda sobre Yeshua. Veja, reveja. Yeshua foi criado, um mundo de Adam, Acadmon, foi criado perfeito no sentido de um vaso próprio para entrar a luz do Eterno. E por meio deste mundo foi criado os outros mundos. Não é que Yeshua é o Eterno, ele é a primeira criação do Eterno. E o Eterno quer que nós nos assemelhamos a Yeshua. Por isso que ele manda Yeshua, para Yeshua fazer esse trabalho de reunir seu povo. Você é Israel. Se você não fosse Israel, você não estava aqui ouvindo essas palavras. Porque não é para dar Torá para cachorro. Não é para dar Torá para o povo da terra. Entre os povos da terra, existem os filhos do Eterno. Eles estão embrenhados. Nós não sabemos quem é. Não podemos julgar. Essa pessoa não é Israel. Aquela é. Não sabemos, porque Israel era teimoso. Israel peca contra o Eterno também. Não é só as pessoas da terra que pecam, não. Israel também peca. Por conta disso que eles foram espalhados. Mas nós estamos num caminho de Techuvá. E Yom Kippur está chegando. Aproveita, Israel. Ouve, Razino. Ouve, céus. Ouve, terra. Goteja a doutrina do Eterno, a Torá do Eterno, como a chuva. Tome banho nessa chuva. Deixa a chuva te molhar. Deixa a água. E Yeshua fala, eu sou a água, eu tenho uma água viva que se eu te dar, você não vai ter mais sede. Agora você entende, Yeshua é a Torá, é a água viva. Yeshua é o pão. Yeshua é a Torá é o pão. Para de rejeitar a palavra de Deus. Não fica achando que Yeshua faria por você. Yeshua não é. Você é você. Cada pessoa tem a sua individualidade a ser resolvida. Você quer ser alguém no mundo vindouro? Então você precisa trabalhar a sua alma, fazer o seu tikkun. Você precisa construir o seu mundo vindouro, construir a sua veste de luz, para você, quando desencarnar desse corpo, ter como entrar no mundo, no paraíso. Você precisa de um corpo de luz para isso. E quem constrói? Como construímos o corpo de luz? Através dos nossos mitzvot,
dos mandamentos do Eterno. Nos santificamos e assim poderemos habitar junto com Ele, porque o Eterno disse que se nós não formos santos, nós não poderemos ver Ele. Deixe nos comentários abaixo qualquer dúvida. E chega dessa palhaçada de heresia. E se você está aqui, acorda. Ouve, Israel, você é Israel. Shema